Deus abençoe cada um de vocês, que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um dos irmãos e com todos aqueles que nos assistem nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre por que o cristão não pode abraçar o iluminismo. Nas aulas anteriores, nós apresentamos diversos pensamentos filosóficos, ideologias que têm dominado a mente das pessoas nesses últimos tempos. E nós estamos então procurando refutar essas ideologias, essas filosofias com a teologia, com a palavra de Deus. Você aprendeu que nós, como cristãos, precisamos ter uma visão do mundo pela ótica de Deus, pela visão de Deus. E a visão de Deus, ela nos é revelada por onde, gente? Pela palavra de Deus. Se você deseja conhecer Deus, se você deseja entender a vontade de Deus, e se você deseja enxergar o mundo como Deus enxerga, você precisa então voltar-se para a palavra de Deus para ter esse conhecimento. Então, nós já vimos aqui algumas ideologias, algumas filosofias, como por exemplo, na semana passada vimos sobre o existencialismo, depois vimos sobre o ateísmo, depois vimos sobre o relativismo, feminismo, marxismo, enfim, são pensamentos que estão assim influenciando muita gente na sociedade e, infelizmente, até cristãos que cultuam o Senhor estão abraçando esses pensamentos. Hoje, então, nós vamos falar sobre o iluminismo. Será que o iluminismo é compatível com a cosmovisão cristã? Será que o iluminismo está de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina? É isso que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Abra sua Bíblia na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ou, se você quiser, pode acompanhar aqui no projetor. É a mesma coisa, é a mesma palavra, tá bom? Você pode acompanhar pelo projetor até para a gente poder ganhar tempo. Mas se você quiser conferir na sua Bíblia, não tem nenhum problema, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, eu gostaria que vocês lessem junto comigo. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vamos orar agora. Querido Pai, obrigado por essa manhã bonita. Obrigado, meu Deus, pela vida, pelo ar que nós respiramos. Obrigado por sustentar mais um dia a nossa vida. E obrigado, meu Deus, porque hoje é o dia do Senhor. Estamos reunidos neste domingo, nesta manhã, para celebrar a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com temor, com fé, que nós estamos aqui, em nome de Jesus, para te adorar em espírito e em verdade, e também para ouvir a Tua palavra. Acabamos de ler um texto da Tua palavra, Senhor, e vamos ler outras passagens bíblicas. Pedimos ao Senhor, humildemente, que nos ajude a entender os textos sagrados que vamos ler e meditar nesta manhã. Precisamos da iluminação que o Teu Espírito Santo pode nos dar para compreender as verdades espirituais. Precisamos, ó Deus, da Tua graça nesta manhã. Eu preciso da Tua sabedoria, do poder do Teu Espírito e da graça do Senhor para ministrar a Tua palavra, para ensinar a aula de hoje. Peço que o Senhor me ajude, peço que o Senhor me dê força, saúde e graça para nesta manhã edificar o Teu povo por meio da Tua palavra. Sei que a Tua palavra ela é poderosa, eficaz. Sei que ela pode penetrar no mais íntimo do ser humano e transformar este ser humano. Creio, Senhor, que por meio do Teu Espírito
nós podemos, nesta manhã, sairmos daqui compreendendo a palavra do Senhor. Fale conosco, Pai, poderosamente nesta manhã, em o nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, procurando entender as verdades que o texto nos apresenta. Mas antes, eu gostaria de fazer uma breve introdução nesta manhã para você entender um pouco sobre o que nós vamos falar. Imagine, meus irmãos, um mundo onde a razão é tratada como deusa, onde o homem assume o trono e declara independência de Deus. Esse mundo não é ficção, é uma realidade. Ele começou a ser moldado há mais de 300 anos. Há mais de 300 anos, o homem colocou a razão como uma divindade. O homem assumiu o trono e declarou a sua independência. Há mais de 300 anos, o homem pensa que não depende de Deus, que depende apenas da sua razão. E isso tudo começou com o iluminismo. Os filósofos da Europa começaram a entender que nós podemos compreender o mundo apenas pela razão, que muitas coisas da vida podem ser compreendidas melhor apenas pela razão. Você já ouviu algumas frases como, por exemplo, pense por si mesmo, tenha um pensamento independente, seja livre para pensar, não se prenda apenas aos pensamentos teológicos, mas pense por você mesmo, ou seja, tenha um pensamento independente. Já ouviu falar sobre isso já? Alguém já comentou isso contigo? Alguém já disse que você é o centro da sua verdade? Em outras palavras, é você que define o que é a verdade? Ou cada um tem a sua verdade, porque cada um define a sua verdade? A verdade pode ser verdade para você, para mim pode não ser. Eu é que vou definir se é verdade ou não. Está entendendo a situação? Pois é. A religião atrasa o progresso. Muitos pensam que a religião tem sido um problema para a sociedade. Isso tudo começou por causa das guerras religiosas na era moderna, naquela época em que a Igreja Católica dominava, influenciava e ditava como que as pessoas deveriam viver. Então, muitos filósofos se levantaram e começaram a dizer que a religião atrasava o progresso. Essas ideias, tão comuns hoje, têm raízes profundas aonde? No iluminismo. Você já viu uma pessoa falar assim para você, olha, esse negócio de religião é um problema. E ainda diz assim, ó, religião não se discute. Já ouviu isso? Porque religião, não vale a pena a gente ficar discutindo sobre religião. Isso aí tem uma influência do iluminismo. Porque o iluminismo enxerga a religião como algo negativo, nocivo para o ser humano. Tá? É uma filosofia que mudou a forma como o Ocidente pensa sobre Deus, a verdade, a moral e o sentido da vida. Ou seja, o iluminismo veio para mudar o pensamento a respeito de Deus. Deus não existe. Sobre a verdade, quem define a verdade sou eu, é você e não Deus. Sobre a moral, o que é certo e o que é errado é definido pela razão, é pelo homem e não por Deus, e nem tampouco pela Escritura. E o sentido da vida, ou seja, por que nós existimos? Somos nós que definimos isso. É a razão, é o homem que define o sentido da vida e não Deus. Percebe? Tem muita gente vivendo assim, tá? Achando que quem define o sentido da vida dela é ela mesma. É ela que define a verdade. É ela que define o que é certo e o que é errado. Entendeu? Tudo isso aí, sabe o que é? Influência do iluminismo na cabeça das pessoas. Tá bom?
Mas a grande pergunta é: pode um cristão, salvo pela graça e guiado pela palavra, abraçar uma filosofia que coloca o homem no lugar de Deus? Seria até uma incoerência, né? Um cristão que adora a Deus, que tem como centro da sua vida Deus, abraçar o iluminismo. Seria uma grande incoerência, porque no iluminismo o centro é o homem, o centro é a razão, não é Deus. No iluminismo, o Deus das Escrituras, ele é excluído. Então não tem como um cristão abraçar as ideias do iluminismo, tá bom? Então nessa aula nós vamos descobrir como o iluminismo não apenas distorceu a visão do mundo, a cosmovisão das pessoas, foi distorcida, pelo iluminismo, mas continua influenciando sutilmente, ainda hoje, a nossa cultura, as igrejas e até o modo como nós pensamos. Você vai descobrir, quando você começar a entender os fundamentos do iluminismo, você vai ver que tem muito crente aí que está pensando como um iluminista e não como um cristão. Tá? Você vai ficar chocado. Vamos então compreender o iluminismo. Vamos para a definição do iluminismo. Foi um movimento filosófico e cultural do século XVIII. Então, o iluminismo ele surge como uma filosofia, uma cultura no século XVIII, que defendia a razão humana como um principal instrumento para alcançar o conhecimento. Isso é importante, hein? A moral e o progresso da sociedade. Os iluministas eles entendiam o seguinte: para a gente obter o conhecimento, para a gente saber o que é certo, o que é errado, para a sociedade se desenvolver, se aperfeiçoar, se aprimorar, ela precisa do quê? Da razão. Entendeu? Ela precisa raciocinar melhor. Ela precisa usar a razão em vez da Escritura. Tá? Então, ela rejeitava a revelação divina, ou seja, ela não aceitava a Escritura como revelação de Deus. Isso é importante os irmãos saberem, tá? O iluminista não aceita a Escritura como uma revelação de Deus para o homem. Então, ela não acredita na Bíblia, ela não aceita a palavra de Deus, tá? Como fonte confiável de verdade, promovendo então uma visão secular e antropocêntrica da realidade, ou seja, ela vê tudo, toda a realidade, colocando o homem como centro de tudo. Quando você conversa com uma pessoa que se diz cristã, preste atenção para isso, hein? Fica agora, esse aqui é o detalhe. E aí você está ali conversando a respeito de um assunto, e aí ela diz assim, você está conversando, vamos falar de um assunto assim muito polêmico hoje? Política. Aí você começa a falar sobre política. E a pessoa diz assim, não vamos colocar Deus nesse assunto, porque política e Deus não tem nada a ver. Alguns até dizem assim, irmão Dimar, política é do diabo, política é coisa do demônio. E tem crentes que não admitem colocar a Escritura no assunto de política. Ou seja, ela rejeita qualquer coisa que a Escritura fala sobre política, autoridade governamental, e ela sustenta a ideia dela sobre política. Sabe o que isso significa, irmãos? A prática do iluminismo. Neste assunto, eu não quero saber o que a Bíblia diz. Eu vou ficar com o que eu penso, com o que eu creio, com o que eu acho. Sabe o que é isso, Paulinho? Isso é iluminismo. Quer ver uma outra coisa também que a gente vê iluminismo na prática da nossa vida?
da vida cristã? Família. Você está conversando sobre família, aí você chega e fala assim, olha, eu penso que o papel do homem é este, porque a Escritura diz isso, isso, isso e isso. Aí um outro crente diz assim, eu discordo. Eu não vejo o papel do homem desta forma. Eu vejo o papel do homem deste jeito. E do jeito que ela está querendo apresentar, não é do jeito da Bíblia, é do jeito dela. Sabe o que é isso? Isso aí, Edmond de Mar, é iluminismo. Porque quando eu chego e digo assim, não, eu vejo o papel do homem deste jeito, eu estou vendo, eu estou definindo, olha só, eu, o homem, a minha razão, o que eu penso, define o papel do homem. Eu não aceito o que a Bíblia diz sobre o papel do homem. Eu não quero aceitar o papel do homem segundo a Bíblia. O que é isso, irmãos? Isso é iluminismo na prática, meu irmão. E é o que a gente tem mais visto acontecer. Paz, meus irmãos. Por isso que tem muitos crentes que, em vez de seguir a orientação bíblica, segue o que ela pensa, segue o que ela crê, segue o que ela acha, e não o que a Escritura diz. O que é isso? É o iluminismo na prática. Por quê? Porque o iluminismo diz assim, não, eu não aceito o que a Bíblia diz sobre política, eu não aceito o que a Bíblia diz sobre família, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher. Eu aceito aquilo que eu creio, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Isso é iluminismo. Qualquer assunto em que eu tiro a palavra de Deus para definir aquilo ali e coloco a minha definição, isso é iluminismo na realidade. Agora fala a verdade. A gente não encontra muito disso? Até entre os crentes? Pois é, influência do iluminismo. Onde a palavra de Deus não pode apitar, o que apita é o homem, é iluminismo na prática. Tá bom? Vamos à origem do iluminismo. Ele emergiu na Europa após a Reforma Protestante. Os reformadores, o que eles fizeram? Eles procuraram trazer a sociedade de volta para a Escritura. Não foi isso, irmão de Mar? Não é? Martim Lutero, Martin Bucer, John Knox, Calvino, Martim Lutero. Esses homens procuraram trazer o povo de volta para a Escritura. O que o iluminismo fez? O iluminismo trabalhou para quê? Para afastar o povo da Escritura. Se os reformadores tiveram um trabalho penoso de trazer o povo de volta para a Escritura, o iluminismo começou a trabalhar para afastar o povo da Escritura. Paz, meus irmãos. Tá? E além disso, surge com as guerras religiosas e o avanço científico dos séculos XVI e XVII. Em resposta aos abusos religiosos que, infelizmente, ocorriam naquela época e a instabilidade social, pensadores passaram a confiar exclusivamente na razão. Preste bem atenção nisso. Isso quer dizer que eles confiavam somente na razão. E na observação empírica, considerando a fé como superstição. Ou seja, para os iluministas, a fé, a crença, a religião, nada mais é do que o quê? Superstição. Não é algo real, não é um fato, não é verídico, é uma superstição. Entendeu? É isso aí. Vamos agora aos fatores que influenciaram o surgimento do iluminismo. Primeiro, a rejeição da autoridade eclesiástica e tradicional. Primeira coisa que os iluministas fizeram foi o quê? Rejeitar a autoridade da igreja, a influência da igreja, a influência do Papa, do padre, do pastor, de qualquer religião, ela rejeita a autoridade da igreja. Segundo, a ascensão do método científico e do racionalismo. Terceiro, busca por uma moralidade universal baseada apenas na razão.
O que é que para os iluministas era mais importante? Que a razão definisse o que era certo e o que era errado. Se a minha razão entende que é certo, está certo. Se ela entende que é errado, está errado. Entendeu? Então a razão passou a definir o que era certo ou errado. A crítica à religião como entrave ao progresso. Muita gente começou a criticar a igreja, principalmente a igreja católica, porque entendia que a igreja estava travando o progresso da sociedade. Ou seja, a sociedade não progredia, não prosperava, não se desenvolvia por causa da religião. Então aí eles queriam tirar a religião do cenário e colocar só a razão humana para definir tudo. Quais são os fundamentos do iluminismo? Isso é importante você entender. Primeiro, o racionalismo. A razão é a fonte suprema do conhecimento. Gente, isso aqui é muito importante, hein? A razão é a fonte, preste atenção para isso, suprema de conhecimento. Esse é o ponto principal do iluminismo. Seu fundamento principal é este: a razão. O intelecto é a fonte suprema do conhecimento. A autonomia moral. O ser humano deve determinar por si mesmo o que é certo e o que é errado. Olha aí. Olha o perigo do iluminismo. Vamos imaginar que agredir mulher para mim seja algo normal, não tem problema nenhum. Eu agrido. Porque sou eu que defino o que é certo e o que é errado. Mas para outro pode ser errado. Por isso que você vê, quando você vê um homem agredindo uma mulher na rua, vem um outro homem e agride aquele homem que está agredindo a mulher. Porque para aquele homem é inadmissível que um homem agrida uma mulher. Mas para aquele homem que está agredindo, aquilo é certo. Olha a confusão de você colocar a razão do homem como aquele que define o que é certo e o que é errado. O que pode ser errado para mim, pode ser certo para você, meu amigo. E aí? Meu irmão? Não é assim, irmão Sussu? Olha a complicação aí. Entendeu? O naturalismo. Tudo deve ser explicado apenas com base nas leis da natureza. Se a lei da natureza explica, está explicado e é o suficiente. Ceticismo religioso. A fé é vista como superstição e fanatismo. Você está conversando com alguém e aí na sua conversa você começa então a falar sobre o que a Bíblia diz, sobre o que Deus diz. Aí a pessoa te interrompe e fala assim: nossa, você é muito fanático. Nossa, você só fala sobre Deus, você só fala sobre igreja. Você só fala sobre escritura. Você é fanático. O que é isso? Iluminismo. O iluminismo tem alergia à religião. O iluminista, ele tem pavor de que as pessoas falem com base em Deus ou na escritura, gente. É alergia, eles são alérgicos a Deus, entendeu? Progresso humano. A humanidade evolui moral e intelectualmente por meio da educação e da ciência. A sociedade ela vai se desenvolver para melhor, se aperfeiçoar por meio de uma educação e da ciência. Tá ok? Quem foram os principais pensadores do iluminismo? Vamos conhecer esses pensadores? Quem foram os homens que influenciaram a sociedade na sua época e que influenciam até hoje com esses pensamentos? Primeiro, Immanuel Kant ensinou que o homem deve pensar por si mesmo, sem depender da revelação. Immanuel Kant, ele botou isso na cabeça do povo. Pense por você mesmo. Não pense pela Escritura. Não pense pelo que Deus diz. Pense você mesmo. Tenha liberdade de ter o seu próprio pensamento. Tá? O iluminismo, segundo Kant, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele mesmo é culpado. Um outro pensador, Voltaire, crítico da igreja, defensor da razão acima da fé. Ele disse: esmague a infame,
referindo-se à Igreja Católica. Jean-Jacques Rousseau disse: o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Propôs que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ou seja, na mente de Rousseau, o homem é gente boa. Ele nasce gente boa, irmão Dimar. Entendeu? Ele nasce tranquilo. O problema é que ele começa a conviver com a sociedade e a sociedade o corrompe. O homem então começa a se corromper pela influência da sociedade. Entendeu isso aí? Essa era a ideia de Rousseau. E aí temos um outro pensador, David Hume, cético quanto à religião e à causalidade. Ele diz: a razão é e deve ser escrava das paixões. Hoje você vai entender que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento começa com a submissão a Deus e a sua revelação. A razão humana só é bem orientada quando se curva diante da palavra do Senhor. Meus irmãos, deixa eu mostrar para vocês na prática, na realidade, quando que a gente está influenciado pelo iluminismo. Quando o pastor começa a pregar a Escritura, e aquilo que ele começa a ensinar com base na Escritura, a pessoa começa a ouvir, e ela diz assim: discordo. Não aceito. Penso diferente. Não é desse jeito. É assim. Não é como a Escritura diz. O que é isso, gente? Isso é iluminismo. Porque, veja, quando a pessoa ela discorda da Escritura, ela está rejeitando o que a Escritura diz. Para essa pessoa, não é a Escritura que define o que é verdade. É ela mesma. Isso é iluminismo. Então, todas as vezes que nós discordamos da Escritura, nós, na prática, abraçamos o iluminismo. Seja em qualquer área da nossa vida, seja na família, seja no trabalho. Quer ver uma coisa do trabalho? A Bíblia ela apresenta princípios sobre o trabalho. A Bíblia diz que nós temos que ser honestos no nosso trabalho, que nós não podemos usar pesos diferentes, que nós não podemos prejudicar as pessoas ao trabalhar. Aí o sujeito está na igreja, aprende isso, mas na prática ele não faz. Ele não se submete à Escritura, ele se submete ao que ele quer. Para ele ser desonesto não é errado, pelo contrário, é necessário. Ele precisa para poder ganhar mais dinheiro, entendeu? Mas a Bíblia condena, mas ele concorda com a desonestidade. O que é isso? Iluminismo. Porque nesse aspecto, na profissão, no trabalho, a Bíblia não apita. Quem apita é ele. Se é ele que apita naquela área, então ele é iluminista. Não é a Escritura. Percebe, irmão, como é que o negócio é sutil? Qualquer área da nossa vida que a Escritura não determina a nossa ação, e sim nós, isso é iluminismo na prática. É isso que os homens pensadores do iluminismo ensinavam às pessoas. Não aceite o que a Bíblia diz, não aceite o que a Escritura diz, não aceite o que Deus diz, isso aí é papo furado, isso é superstição, isso é invenção do homem, você tem que pensar do seu jeito, tem que ser da sua forma. Isso é iluminismo. Quem entendeu, diga amém. Então a verdadeira sabedoria começa, preste bem atenção com isso, com a submissão a Deus e a sua revelação. A razão humana só é bem orientada quando se curva diante da palavra do Senhor. Os irmãos entenderam isso aí? Essa é a máxima que nós vamos aprender a partir de agora, tá bom? Por que o cristão não pode abraçar o iluminismo? Eu tenho aqui, basicamente, 4 razões para nós cristãos não abraçarmos o iluminismo. Em outras palavras, se você quiser um resumo meu sobre iluminismo, eu digo que iluminismo é uma furada. O iluminismo é furada, irmão. Se eu abraçar o iluminismo, eu vou me perder. Eu vou me prejudicar.
eu vou prejudicar minha família, eu vou prejudicar a sociedade. Esse pensamento parece lindo, parece bonito, soa agradável aos nossos ouvidos. Já pensou? A pessoa chega assim: pense como você quiser, faça o que você quiser, veja a vida como você quiser. Te dá uma certa liberdade, isso é agradável aos nossos ouvidos, mas é furado, irmão. E eu vou te mostrar por quê. Em primeiro lugar, o iluminismo rejeita a autoridade das Escrituras. E o que nós sabemos sobre isso? O iluminista, ele não acredita que ele deve se submeter à autoridade da Escritura. Em outras palavras, o iluminista, ele não enxerga a Escritura como regra de fé e conduta para a vida dele. Para ser mais claro ainda, o iluminista não acredita que é a Escritura que tem que dizer como ele tem que viver. O iluminista entende que é ele que define como tem que viver e não a Escritura. Mas o que a Escritura diz? O que a revelação divina nos diz? Vamos ler juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amados, toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que isso significa? Que Deus é o autor da Escritura. Que Deus é que inspirou os homens a registrar aquilo que Ele queria. De vez em quando eu escuto aí alguns debates na internet de pessoas dizendo assim: a Bíblia é um livro comum, qualquer um poderia fazer esse livro, mas até hoje ninguém conseguiu fazer um livro igual a Bíblia. Inclusive, num debate entre um cristão e um ateu, chegou esse assunto, onde o ateu disse: a Bíblia é um livro fruto da imaginação do homem, criado pelo homem. E aí então o cristão respondeu dizendo o seguinte: é? Bom, então, com todo o conhecimento que a gente tem, por que ninguém fez um livro igual à Bíblia? Por que vocês não juntaram os principais cientistas aí, os principais filósofos, os principais intelectuais do mundo, e não criaram um livro igual à Bíblia? Por que até hoje não se criou um livro igual ou superior à Escritura? A resposta é simples, irmãos. Esse livro foi inspirado por Deus. Os homens que escreveram por uma influência direta do Espírito Santo na vida deles. Eles não falaram o que eles queriam, eles falaram o que o Espírito Santo os levou a falar. Isso é inspiração divina. E aí o texto sagrado, irmãos, nos mostra claramente não apenas a fonte da inspiração da Escritura, que é Deus, mas também o texto nos mostra a utilidade, o propósito da Escritura. Para que a Escritura ela existe? Qual é a utilidade da Escritura? Ficar em cima de uma mesa aberta, numa estante, como se fosse um amuleto? Como se fosse um amuleto? Essa é a utilidade da Escritura? Será que a utilidade da Escritura é só para a gente levar ao culto e abri-la só no culto? Não, irmãos. A Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia ela é útil, em primeiro lugar, como o texto nos mostra aqui, para nos ensinar. Você quer aprender de verdade sobre a vida, sobre Deus, sobre salvação, sobre família e sobre muitos assuntos? Leia a Bíblia, irmão. Você vai aprender. Você vai aprender lendo. Não deixando lá na estante. Augusto Nicodemos e muitos pastores hoje estão dizendo com muita certeza que os crentes de hoje são analfabetos. Não têm conhecimento bíblico. Por quê? Porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. São crentes que só leem a Bíblia quando estão no culto. Irmãos, não dá. Não dá para ser cristão só lendo no culto. Não dá para você aprender
só lendo no culto. Você e eu precisamos cultivar a leitura bíblica na nossa vida. Amém, meus irmãos? E quando você faz isso, você vai aprender. Toda vez que você ler a Bíblia e meditar alguma lição, você vai aprender para a sua vida. E quando você lê a Bíblia, além de você aprender, você vai ser repreendido. Porque no momento que você começa a meditar, se tem alguma coisa errada na tua vida, a Bíblia vai te repreender, vai dizer, está errado isso aí, hein? Não é por aí. E ela vai te corrigir. Ela vai dizer, é desse jeito, é dessa forma, é assim que eu quero. Então ela vai te corrigir e vai te educar para a justiça, para você praticar boas obras, para você fazer aquilo que é certo diante de Deus. Quer ver um exemplo? Olha, é impressionante como eu encontro um monte de crente que facilmente fica irado. Eu era assim também. Rapidinho ficar virado. Falava uma coisa que eu não gostava, rapidinho ficar virado e o pau já quebrava, irmão. Saía discussão, saía ofensas. Mas um dia, lendo a Escritura, eu aprendi uma coisa. Que a ira do homem não produz a justiça divina. Que eu tenho que tardar no falar e ser pronto para ouvir. Eu tenho que segurar minha ira. Eu tenho que dominar a minha ira. Eu não posso ser dominado pela ira. Sabe quem me ensinou isso? Não foi escola, não foi papai, não foi mamãe, irmão de mar. Foi a Escritura. A Escritura me ensinou que eu tenho que dominar os meus sentimentos, inclusive a ira. Pastor, onde está escrito isso? Vamos lá em Tiago. Tem muito crente aí que está irado rapidinho, facilmente. Perde a cabeça, irmão de mar. É um negócio estranho isso. Por quê? Provavelmente porque esse crente talvez não aprendeu o que Tiago ensina. Talvez ele continue ainda influenciado pelo iluminismo. Acompanhe aí comigo, por favor. Deixa eu ver se eu estou na versão... Cadê? Isso. Acharei, meus irmãos? Tiago, deixa eu só encontrar aqui o Paulinho. 1,19. Quem foi que falou? Irmã Iris, hein? Parabéns, obrigado pela ajuda, irmã Iris. Eu sabia que estava no capítulo 1, só não me lembrava o versículo. Obrigado, isso mesmo. Versículo 19, irmãos. Obrigado, irmão Iris, irmã Iris. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, e o que mais, gente? Tardio para o quê? Se irar. Olha o que o versículo 20 diz. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se nós ficamos irados muito rápido, já estamos pecando, hein? Já não estamos seguindo a Escritura, hein? E a gente tem que entender o seguinte, que a nossa ira não produz a justiça de Deus. Sabe o que você ganha ficando irado? Nada. Você fica estressado, sua pressão sobe, você fala o que não deve, faz o que não deve, tudo motivado pela ira. Então, tarda a sua ira. Segura a ira. Domina a ira, irmão. Domina essa ira, porque a ira não produz a justiça de Deus. Tá? Por isso que nós não podemos viver irados, ficar irados ou ser influenciados pela ira. Mas o iluminista não pensa assim, não. Se ele quiser ficar irado, se ele quiser ser dominado pela ira, ele vai ficar. Ele vai fazer. Ele vai agir. Porque ele pensa que é ele que entende como tem que ser controlada a ira, como tem que ser usada a ira. Já o crente não. O crente que é guiado, que é instruído pela palavra, ele já sabe. Opa, estou irado, vou deixar essa ira aí ser apaziguada no meu coração.
E tem mais uma coisa, você nem pode dormir irado, sabia disso? E tem muita gente que dorme com raiva, e crente, hein? Pasma é isso, crente que dorme com raiva, com ódio, com ira no coração. Não pode, irmão, não pode. Isso faz mal para a sua saúde e faz mal para o seu relacionamento com Deus. Quem entendeu, diga amém. Percebe então como que a Escritura vai nos ensinando em várias áreas da nossa vida? Quem está entendendo isso aí, diga amém. Bom, o iluminista entende que é ele, a razão dele que define a verdade, né? Pois bem, vem a Escritura e diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é o que, gente? É a verdade. Jesus, o nosso Senhor, nosso Mestre, ele afirmou que a verdade é a palavra de Deus. Ele não disse que é a razão que é verdade, ou que define a verdade. Pelo contrário, ele deixou claro que a verdade é a palavra de Deus. Então, aquilo que a Escritura diz é a verdade. Não é o que eu digo, não é o que o iluminista diz, é o que a Escritura diz. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Bom, diante disso, então, tanto Paulo como Jesus declaram que a Escritura é de origem divina, suficiente para todas as áreas da vida e da fé. Isso entra em conflito direto com a rejeição iluminista da revelação como fonte de verdade. Aí já é um choque. Ou eu fico com o que Jesus disse, que a palavra é a verdade, e com o que Paulo disse, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou eu vou ficar com Kant, com Voltaire, com Rousseau, que diz que é eu que defino a verdade. E aí? E agora, hein? John Wayne, um teólogo reformado, disse o seguinte: a razão, na melhor das hipóteses, é um servo, jamais senhor da verdade divina. Nossa, pesada essa, né, Paulo? Escute isso, hein? A razão, para um cristão, ele deve entender que, na melhor das hipóteses, é um servo. Está aqui para nos servir, está aqui para servir a Deus, mas jamais ser senhor da nossa vida. A minha razão não pode me dominar, não pode me escravizar. Ela tem que me servir, ela tem que ser útil para mim. Ela não pode determinar como eu tenho que viver, determinar como eu tenho que ser. Não, nem determinar a verdade. Quem determina a verdade é Deus. Segundo lugar, irmãos, o iluminismo nega a depravação do homem. Lembra lá, não sei se foi Voltaire que falou, que o homem é gente boa? Que o homem não tem problema? Que é a sociedade que vai corrompendo o homem? Pois é, o que a Bíblia fala sobre isso, hein? Olha o que a Bíblia nos mostra, irmãos. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Vamos ler juntos? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias apresenta para nós aqui, irmão Edmar, duas verdades. Primeira verdade, ele nos mostra que o nosso coração é enganoso. Ele mente para nós. Não dá para você confiar no seu coração. Por isso que eu fico assim, chocado quando eu escuto um cristão dizer assim: ah, eu vou seguir o que meu coração diz. Isso aí é iluminismo. Porque quando você diz vou seguir meu coração, você está dizendo vou seguir eu mesmo. Isso é iluminismo na prática, irmão Edmar. O que o crente tinha que dizer? Eu não vou seguir meu coração, eu vou seguir o que a Escritura diz. Isso é cristianismo, irmãos. Está entendendo? É isso que eu fico chocado, irmãos, com essas coisas. E assim, sai tão naturalmente da boca de muitos crentes, irmão José. É um negócio que choca a gente. Que eu fico assim, meu Deus do céu. Está aí uma pessoa que foi, enredada pelo iluminismo. Ela segue o seu coração. Mas o que a Escritura diz do nosso coração, irmãos? O nosso coração é o quê, gente?
é enganoso. Quantas vezes você seguiu seu coração e você se deu mal, irmão? Ele te enganou. E olha, está toda a família dizendo, olha, fulano é furado, fulano é problemático, fulano é isso. É pai, é mãe, é irmão, é primo, é colega, é amigo. Todo mundo diz que fulano é um problema. Mas aquela pessoa que está se relacionando com ela, ela acha que fulano é uma bênção. Casa vira o inferno. Já viu isso? Já viu essa novela? E ó, muitas novelas eu já vi. Mas por que ela fez isso? Porque ela seguiu o seu coração. Iluminismo. Se deu mal. Porque quem amava aquela pessoa, familiares, parentes, amigos, todo mundo alertou. Mas ela não escutou. Todo mundo estava enganado. Só o coração dela que estava certo. Se deu mal. Por quê? Porque o coração é enganoso. E além disso, desesperadamente, o que, gente? Corrupto. Então temos aí duas características do coração. Ele é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Como é que eu vou confiar numa coisa corrupta, irmão? Como é que eu vou confiar no meu coração, William? Se ele é desesperadamente corrupto, irmão Dimar? Não tem como. Mas tem muita gente confiando no seu coração. Vai se dar mal. Vai criar problemas. Tá? Mas há uma outra passagem bíblica que diz o seguinte. Romanos, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse texto fala da depravação total do homem. O homem, ele é totalmente depravado. E isso inclui o coração e a razão. Quer ver a prova de que o homem é corrupto, depravado? Só o fato dele rejeitar a Escritura, rejeitar o Criador, já está provando que ele é depravado. Porque o homem depravado não é justo, o homem depravado não busca a Deus, o homem depravado não faz a vontade de Deus. Está entendendo? O profeta Jeremias revela a natureza corrompida do ser humano, mostrando que a razão não pode ser confiável sem a graça divina, ao contrário do que afirmavam os iluministas. Vem Jonathan Edwards e diz o seguinte: a corrupção do coração humano é tão profunda que somente a graça pode transformá-lo. Somente a graça de Deus pode transformar o nosso coração corrupto, irmãos. E quem crê nisso, diga amém. O iluminismo promove a autonomia moral contrária à santidade de Deus. O iluminismo, ele diz que é você que define o que é verdade, o que é certo e o que é errado. Não é Deus. Mas o que a Escritura diz? Sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro pega um texto do Antigo Testamento, onde o próprio Deus diz ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Mas há uma outra passagem bíblica, Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Segundo a Escritura, quem define o que é certo e o que é errado é Deus. É Deus que apresenta para nós os valores morais. Não sou eu, é Deus. Não é a criatura, é o Criador. É o Criador que sabe o que é bom para a criatura, irmãos. Não é a criatura. Entendeu? Então aqui o nosso Deus, pela boca de Miqueias, deixa claro que ele já declarou ao homem o que é bom. Presta atenção para isso. E o que ele quer de nós. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente na presença de Deus. É Deus quem define o que é certo
e o que é errado, o que é bom, o que é mal. Deus é o padrão moral absoluto e exige santidade de seu povo. A moral iluminista, baseada em critérios humanos e mutáveis, se opõe frontalmente à ética bíblica. Para o iluminista, o que é certo hoje, amanhã pode mudar. Olha que doideira, hein? O que é errado hoje, amanhã pode ser certo. Então, quando você vê alguns crentes defendendo algo de errado, é iluminismo. Do tipo assim, olha, sinceramente, eu não vejo nenhum problema um adolescente roubar um celular. Qual o problema, irmão Dimar? Coitado dele. Ô, William, ele precisa de uma fonte de renda. Qual o problema dele chegar, pegar um iPhone, de preferência novo, de última geração, vai ganhar um dinheirinho. Ele vai ali, rouba, vende e tem o sustento dele. Qual é o problema, irmão Dimar? Eu não vejo problema nenhum. Você vê algum problema, Paulinho? Eu não vejo problema nenhum. Para esse crente, roubar um celular não é um problema, até porque ele está tirando o seu ganha-pão. Está entendendo? Pois é, isso é iluminismo. Porque esse crente, ele acha que aquilo que para outros é errado, mas para ele é certo. Para ele é certo. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz, não furtarás. Acabou. Morreu o assunto, irmão. Entendeu? Eu não posso pegar do irmão Dimar o que é dele. Porque eu estou furtando, estou roubando. E a Escritura diz, não roubarás. E agora? Quem é que vai definir o que é certo e o que é errado? Para eu, cristão, que tem uma cosmovisão cristã, que enxerga o mundo na ótica de Deus, não posso pegar nada que é meu, que é dos outros, perdão. Não posso. O que é do irmão José é do irmão José. O que é da irmã Iris é da irmã Iris. O que é meu, irmão. Eu não tenho direito de pegar o que é do outro sem a autorização dele, sem a permissão dele, sem que ele me dê. Amém, meus irmãos? Pois é, irmão. Mas tem muito crente aí achando a coisa certa aí. Algumas ideias erradas estão achando certo. E aí vem o nosso amigo Sproul, que diz o seguinte: a maior afronta do iluminismo foi colocar o homem no trono da moralidade. A maior afronta, irmãos, para Sproul, ele entende que foi o homem determinar aquilo que é certo e o que é errado. Loucura, irmão. Loucura. Por que loucura? Porque o homem já é corrupto. O homem já é depravado. Como é que um homem depravado vai definir o que é certo e errado, irmão Edmar? É loucura, meu Deus do céu. Por fim, meus irmãos, o iluminismo substitui a fé em Deus pela fé no progresso humano. Quando você vê a gente falar assim, eu não acredito em Deus, eu acredito em mim. Eu não confio em Deus, eu confio em mim. Eu não acredito em Deus, eu confio na ciência. Já viu gente falar isso? Isso é iluminismo. Puro iluminismo. A fé dele está na razão. A fé dele está na ciência. A fé dele está naquilo que ele pode provar, naquilo que ele pode experimentar. Então a fé, a confiança dele está nisso. E não no invisível, não em Deus, não no Criador, não numa coisa transcendental, que não pode ver, não pode tocar, não pode sentir, entendeu? Isso é loucura para o iluminista. É, exatamente. Isso é iluminismo puro. Entendeu? E aí, olha só o que diz a Escritura. Vamos ler juntos, irmãos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Para o salmista, irmão, é melhor ter fé em Deus do que ter fé no homem.
É melhor ter fé em Deus do que ter fé nos recursos humanos ou na capacidade humana. É melhor confiar no Senhor. E aqui, meus irmãos, eu me lembro de uma coisa. Lembra da história do rei Josafá? Lembra da história do rei Josafá? Lembram? 3 nações se unem e vão na direção do rei Josafá. Quando o rei Josafá toma conhecimento da situação, ele fica apavorado. E aí então ele decreta uma reunião do povo, jejum, oração, e na sua oração ele diz assim: Senhor, vem um enorme exército contra nós. Nós não temos como vencer esse enorme exército. Mas mesmo diante de tudo isso, nossos olhos se voltam para Ti. Ou seja, confiamos em Ti. Qual foi o resultado? O Senhor foi e derrotou aquelas 3 nações. Por quê? Porque um homem confiou em Deus. Não confiou no seu exército, por quê? Porque o seu exército era inferior ao exército inimigo. Porque os seus recursos também eram menores do que os recursos dos seus inimigos. Mas ele tinha algo que era superior aos seus inimigos, superior aos recursos dos inimigos. O que ele tinha, irmão Edmar? Ele tinha Deus. E foi esse Deus que ele buscou. Foi nesse Deus que ele confiou. E foi esse Deus que lhe deu a vitória. A nossa fé tem que estar somente em Deus. Amém, igreja? Jeremias capítulo 17, versículo 5. Esse texto aqui é forte, irmão Edmar. Irmãos, esse texto aqui é pesado, hein? Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso aqui é uma palavra de maldição para as pessoas que confiam em si mesmas, que dependem apenas de si, que colocam a sua fé somente em si, nos seus recursos, na sua competência. Tais pessoas já estão, irmãos, debaixo de uma maldição. E porque elas confiam apenas em si mesmas, elas se apartam de Deus, porque isso nada mais é do que uma coisa chamada incredulidade. Se eu ponho a minha confiança somente em mim e não em Deus, eu estou agindo como incrédulo, porque incrédulo é assim, ele confia só em si, ele não confia em Deus. Isso é incredulidade, irmãos. E incredulidade atrai maldição. Por isso, este versículo expressa um julgamento direto de Deus contra toda forma de confiança autônoma e autossuficiente. Confiar no homem, isto é, depender da sabedoria humana, do poder político ou da razão desligada de Deus, é sinal de incredulidade e afastamento do Senhor. Furada, irmão. Isso é furada. Não confie em si, confie em Deus. Amém, meus irmãos? E vem Francis Schaeffer e diz o seguinte: o humanismo, o humanismo moderno é o iluminismo amadurecido. Algo que a gente vai aprender semana que vem, humanismo. Então vamos falar sobre isso, tá? O humanismo moderno é o iluminismo amadurecido. E ele falha porque ignora a queda. O iluminismo, uma vez que ele acredita que o homem é bom, e não que o homem está caído como nós cremos, como a Bíblia ensina, que o homem está corrompido por causa do pecado, é escravo do pecado, aí que está a falha do iluminismo. O iluminismo entende que o homem é bom, mas a Escritura diz que o homem não é bom. Entendeu? E por isso que nós temos os problemas. E olha só, vamos para a prova dos 9. Lembra da prova dos 9? Alguém lembra da prova dos 9? A tabuada, que era uma prova para muita gente, né? Era uma prova literalmente, né, irmão? Todas as vezes que eu errava na tabuada, meu pai, pumba, me dava uma chineladinha na mão, para eu levar a sério e aprender a tabuada. E aí tinha a prova dos 9.
para confirmar se estava certo ou não o resultado. Vamos à prova dos 9 do iluminismo? O iluminismo diz que o homem nasce bem, nasce sendo bom, né? Ele é capaz de definir tudo pela razão, logo a sua razão não está corrompida, o seu coração não é corrompido. Então, gente, o que a gente perceberia? Então, como a sociedade deveria ser hoje? Melhor, né? Não é, irmão? Deveria ser melhor. A família deveria ser melhor. No trabalho deveria ser melhor. A vizinhança deveria ser melhor. Não deveria, irmão? Pois é. O que você vê na sociedade? Confusão, briga, corrupção, morte, assassinato, furto. Não é, irmãos? O irmão Edmar tem mais tempo do que eu. Irmão Edmar, seja sincero comigo. A sociedade de hoje é melhor do que quando o senhor tinha 20 anos, 30 anos? O senhor acha que piorou? Piorou. Para mim, que tenho 52 anos, a sociedade, quando eu tinha 15, 20 anos, era até melhor, irmãos. Mas hoje está pior. Quer que eu te prove que está pior? Antes você via mais adultos na criminalidade, hoje você vê crianças na criminalidade. Antes a prostituição envolvia os adultos, hoje a prostituição envolve crianças, irmãos, adolescentes. A coisa está ficando mais cedo. Mas isso é um cumprimento bíblico, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria e o pecado cresceria. Não é verdade? Pois é, então, pela Escritura, a sociedade vai piorar. Está entendendo? Mas e o iluminismo? O ateísmo? E essas filosofias todas que vêm como proposta para poder melhorar a sociedade? Só está piorando, irmão. Está aí a prova dos 9 para você. A própria sociedade desmente essas filosofias que diz que vai melhorar a sociedade se elas adotarem esses pensamentos. No entanto, o que a gente vê é a corrupção crescendo, o pecado crescendo. Não é verdade, irmãos? Pois é.